Então vamos lá, pessoal. Vamos para o comentário dos seguintes capítulos. Nós vamos agora abordar os capítulos que compreendem a partir do capítulo 8, quando fala sobre as sete trombetas, não é? O cenário das sete trombetas, até por volta do capítulo 11, meados do capítulo 11 ali, quando entra um outro cenário, onde vem um novo interlúdio, e neste novo interlúdio é explicado outras situações. Sem demora, capítulo 8, até para que o texto não fique muito extenso, é quase que impossível não deixar extenso um comentário rico como este, não é? Porém, aqui no capítulo 8, o Cordeiro abriu o sétimo selo, nós já vimos falar dos 7 selos lá atrás, e é onde nós falamos também que a abertura de cada último selo, última trombeta, última taça, abre um outro cenário espiritual que contempla coisas mais profundas. Muito bem, e ao Cordeiro abrir o sétimo selo, veio um silêncio no céu, porque o sétimo selo é a introdução para uma nova forma de juízo, ou um juízo mais aprofundado. E aí houve silêncio no céu por quase meia hora, então se apresentaram diante de Deus 7 anjos com 7 trombetas. Cada trombeta, cada soar de uma trombeta, alerta o povo, alerta a humanidade para alguma coisa que irá acontecer. E outro anjo que ficou em pé junto ao altar, com incenso de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. É muito interessante porque você figura esse altar de ouro, muito parecido com aquele altar de ouro que ficava lá no tabernáculo, no templo, o altar que ficava entre o Santo dos Santos. Havia um altar de ouro e ali se colocava o incenso, e esse incenso entrava para dentro do Santo dos Santos. De uma certa forma, aquilo era modelo e prefigurava o que nós encontramos aqui, que então as nossas orações são apresentadas diante de Deus, e agora é momento para Deus cumprir com as nossas orações, nossos pedidos por justiça, né? E aí subiu esta oração, essa fumaça, e aí então esta liberação da oração desencadeou sobre a terra trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, como resultado das nossas petições, Deus vai intervir sobre a face da terra. É o acúmulo das nossas orações que ocorrerá numa intervenção celestial. E então é o momento onde os 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. Vamos para a primeira trombeta. O juízo de cada trombeta desencadeia sempre sobre 1/3 de alguma coisa. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve fogo, saraiva, sangue, foram atirados sobre a terra, e aí começa 1/3 sobre a natureza, principalmente sobre as questões das matas, das árvores, né? Sobre esse aspecto das florestas. Então Deus julga aqui a natureza, Deus julga aqui as florestas, Deus faz com que sejam queimadas essa terça parte da terra. Vem então a segunda trombeta, mas nem isso o homem se atenta. E nesta segunda trombeta, é como se viesse uma montanha ardendo em chamas. Vamos imaginar que talvez fosse um meteoro. Talvez nós estamos aqui interpretando tanto de forma literal, quando é possível, interpretando de forma figurada, não é? Espiritual. Mas vamos imaginar que talvez como se fosse um meteoro, vem essa montanha ardendo em chamas e é atirada no mar. Quando cai no mar, não é? Então 1/3 de toda a criação que está no mar é um julgamento sobre os oceanos e foi destruído, né? Imagina, cai isso, vem um grande maremoto, um tsunami, isso vai derrubando tudo que se encontra pelo caminho, matando 1/3 de todo ser vivente que existe sobre os mares. Terceira trombeta é quando a trombeta cai do céu sobre a terça parte dos rios, sobre a fonte das águas. E vem um grande julgamento, e esse julgamento torna uma grande estrela ardendo como tocha. Isso representa, portanto, absinto quer dizer amargo, é onde ocorre assim, tipo uma poluição. Tornam, portanto, as águas não potáveis, né? Desagradáveis, e gerando um grande malefício sobre todas as fontes de alimentação, principalmente de recursos hídricos, que existe sobre a face da terra.
A quarta trombeta é uma terça parte do Sol, da Lua, das estrelas, representa um julgamento sobre o espaço, um julgamento sobre essa parte da estratosfera adiante, onde existe uma escuridão e assim fica como se fosse noite. E até pode haver aqui, sim, uma correlação com aquilo que nós vimos lá do sol se convertendo em trevas, a lua se convertendo em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2 e também o que nós lemos ali no comentário anterior, perfeito? Quando nós falamos ali sobre os selos. Pode ser uma correlação aquilo? Sim. Pode ser uma correlação que sucede? Também. Tanto pode ser a comparação dos mesmos eventos, como pode ser um evento contínuo, ou seja, uma coisa que virá em decorrência, corroborando, fortalecendo aquilo que já aconteceu antes. No entanto, aqui nós vemos a proclamação. É como se ainda Deus desse uma chance para a humanidade. Ele manda aqui na forma como que uma águia, né, voando pelo céu, dizendo: ai, ai, ai dos que moram sobre a face da terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda tem para tocar. Alertando, né? A respeito da quinta, da sexta e da sétima trombeta que está por surgir. E veja que ainda Deus não tocou direto no homem. Deus está tocando na natureza, Deus está tocando nos mares, Deus está tocando no céu, Deus está tocando no sol. Deus está dizendo assim, ó, acorda, acorda, acorda. Uma hora dessa vai respingar em você. E é o que está acontecendo agora, porque agora no ar respinga mesmo. Capítulo 9, o quinto anjo toca a trombeta e aí sim vem uma estrela caída do céu. Isso pode ser tanto encarada de forma literal, como se fosse um meteoro, e aí principalmente, ou talvez mais interessante ou importante, como sendo uma interpretação espiritual. Fala de um ser caído, né? Que foi lhe dado a chave para abrir o poço do abismo, onde estava acorrentado aqueles demônios, e esses demônios, ao abrir o poço desse abismo, então abre e sai, né? Dessa fumaça sai uma série, uma horda de demônios, de seres que vêm para, místicos que vêm para julgar a face da terra. Pode se interpretar de forma literal, cai um meteoro, entra lá, abre um buraco na terra, esse buraco na terra levanta demônios que estavam aprisionados lá dentro. Bom, fica a seu critério acreditar de forma literal. Pode ser de forma espiritual, né? Cai um demônio, o demônio abre as portas espirituais para a saída de outros gafanhotos. Pode também, fica na liberdade para interpretar como você entender melhor. O fato é que isso vai acontecer, sim, que vai ser liberado julgamentos, e esses demônios foram dados a eles que não matassem, mas que atormentassem por 5 meses, 150 dias, 150 e poucos dias. Olha só o que vai acontecer com a humanidade. Veja, Deus não está matando, Deus está alertando, mas ainda assim, ou mesmo assim, aqueles perversos não vão se arrepender, não vão se converter, porque é gente triste, é gente miserável. É mais ou menos isso que acontece, né? Eles vão buscar morte, não vão conseguir, os gafanhotos, aí começa a dizer o aspecto do que eram estes seres, né? Cavalos que saem para peleja, cabelos, rosto de homem, e assim vai, dentes de leão, tinham na cauda escorpiões, e assim sucessivamente, né? E tinha o nome do seu rei, que é o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Você já sabe, cara. Já sabe quem é o anjo caído do abismo, né? Cujo nome em hebraico é Abaddon, destruidor, ou em grego Apolion, que também tem o mesmo nome, chama-se destruidor. Então aqui está falando de um demônio, de um principado, ou o próprio Satanás ali, o próprio diabo, que é o destruidor, um daquelas da horda deles, que vai sair para atormentar a face da terra. Muito bem, com isso desencadeia agora a sexta trombeta, e aí então já passou o primeiro ai, né? Dos 3 que estão por surgir. Na sexta trombeta, o sexto anjo toca a trombeta e ouve uma voz procedente do próprio altar de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O que significa isso? Significa que existem seres, anjos, que guardam, que zelam pelo bem-estar da humanidade.
que preservam isso. Mas num determinado momento, esses anjos vão reter, não vão mais cumprir com esta obrigação, com esta função, e o homem será entregue à deriva dos seus próprios fatos. E estes anjos, que se achavam preparados para esta hora, para esse dia, para esse mês, né, foi liberado, então, para que matasse a terça parte dos homens. Agora sim começa um julgamento específico sobre a humanidade. E aí diz que havia aí um exército, uma cavalaria, isso aí era de milhares, 20 mil vezes 10 milhares. Ou seja, bilhões e bilhões, né, de anjos que foram decretados para esta função, para este julgamento. E assim sucessivamente. Diz que o flagelo, né, o castigo era através de fogo, fumaça e enxofre, que saíam de sua boca. Foi dada a capacidade de matar uma terça parte dos homens. Se hoje nós temos aí 6 bilhões, seria 2 bilhões de pessoas. Se nós temos 8 bilhões, calcula aí 2 bilhões, 300 milhões, quem sabe até 3 bilhões de pessoas, cada vez que acontece uma história semelhante a essa. Pelo menos nos cálculos atuais. Se demorar muito, aumenta a população, aumenta também o número de pessoas que serão flageladas por esse problema, né? O grande problema está no versículo 20, meu irmão. O que diz o versículo 20? Que nem assim os miseráveis deixaram de adorar os demônios, deixaram de seguir ou se arrependeram dos seus pecados. O que Deus quer dizer com isso? Deus, desde o início da humanidade, vem despertando o homem para o arrependimento. Vem dando oportunidade para a humanidade se arrepender. E quando parece que mais oportunidade Deus dá, menos o homem se arrepende. O que isto significa? Significa que não é por falta de oportunidade, é porque o coração é ruim, é porque intencionalmente ou de forma proposital o homem quer rejeitar a Deus. Então Deus, através destes atos, Deus está dizendo assim, está vendo como eu estou dando chance? E mesmo assim a criatura não se transforma, não se arrepende. Então, mais uma vez, estou provando que realmente eu estou sendo certo e justo em tentar julgar aquele que ama e quer, com intenção, praticar a iniquidade. E é neste momento, irmãos, que entra no cenário no capítulo 10, é neste momento que capítulo 10 fala de um contexto onde está ali João, e é muito similar àquilo que nós vemos, por exemplo, lá no livro do profético, do gênero profético de Ezequiel, onde Ezequiel come um rolo. Este rolo tem gosto de mel, é prazeroso no paladar, mas se torna amargo, não é? No ventre. Fala a respeito do encargo, da incumbência de proclamar a verdade, que no começo a verdade parece ser agradável às pessoas, mas depois assume um forte senso de compromisso, do qual a pessoa tem que zelar. Isto é significativo, né? E é nesta hora ali que bradou em grande voz, como ruge um leão, né? Um anjo envolto numa nuvem, com um arco-íris em toda a sua cabeça, tinha um livro, bradou em grande voz, como ruge um leão, bradou, desferiu uns 7 trovões. Cada trovão ressoou num sentido, num significado, anunciando alguma coisa que vem do céu sobre a terra. E aí então João ia escrever. Só que aí Deus disse, não é por aí não escreve aí, porque aí é mistério. Tem coisas que eu estou revelando para indivíduo se arrepender. Tem coisas que eu vou fazer e terá que ser de forma surpreendente. Então não escreve, porque será feito de forma surpreendente. Pastor, qual é o mistério? Irmão, se eu pudesse revelar para você, já não seria mais mistério, não é? Então é mistério para você, é mistério para mim. Nós podemos então o quê? Conjecturar o que possa ter sido isso, né? Alguns interpretam que vai ser aqui o grande arrebatamento, né? Mas aí já é para aquela turma que acredita num arrebatamento meso-tribulacionista, no meio da tribulação, ou um arrebatamento pós-tribulacionista, que seria o momento da 7ª trombeta, quando eles fazem alusão àquele texto que está lá em Tessalonicenses, quando fala que ao tocar da trombeta de Deus, né, o anjo quando tocar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, Jesus virá com poder e glória. Bom,
Para quem acredita nesse aspecto de arrebatamento meso ou pós-tribulacionismo, é um prato cheio, porque realmente ele pode compreender e interpretar desta forma, como sendo o momento que Deus vai resgatar a igreja. Tem base, está aqui, para quem quer acreditar, está aqui. Como também fica meio que incoerente para aquele que acreditou que o arrebatamento se deu lá antes, né? Lá na abertura daquele selo, quando viu grandes vozes de todos os povos, tribos e nações. Um daqueles comentários que eu falei de forma anterior. Então, os que são pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento se deu lá naquele comentário que eu falei antes, ali no final dos selos. E os que são pré- ou mesotribulacionistas ou pós-tribulacionistas acreditam que é aqui o momento do arrebatamento da igreja. E eu deixo à sua disposição para acreditar. O que eu quero, meu irmão, é que você acredite que vai ser arrebatado, e o que eu quero é que você se santifique para ser arrebatado, meu irmão. Não fica aí comendo mosca, não é? Fica aí se fortalecendo na presença de Jesus Cristo. E ele devorou, né? E aí então lhe disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, línguas e nações. E neste momento, eu vou parar aqui porque é o momento em que ele começa a medir as questões do santuário. Isto aqui tem a ver com o que nós vamos falar agora com as taças ou os flagelos que serão para o julgamento do anticristo e da Babilônia. E aqui no capítulo 11, de uma certa forma, nos dá indícios de onde será a grande cidade prostituta Babilônia. Sem demora, Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, pela sua assistência. Que Deus venha lhe abençoar de maneira sobrenatural. Guarde bem no seu coração aí, estamos logo concluindo o nosso propósito. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.